Excelente, Glauco. E vamos continuar acompanhando em detalhes aqui o que acontece nos Estados Unidos agora sob o Trump. Só pegando um ganchinho nisso que você falou, com muita propriedade, eu acho que para a gente entender o que significa o Trump, em outras palavras, publica muitos textos do filósofo italiano Bifo Berardi. Tem uma análise muito sagaz dele. É preciso confirmar, porque os fatos estão em desenvolvimento, mas ele classifica esse tipo, não só do Trump, mas de fascismo contemporâneo, de fascismo senil ou de gerontofascismo. A diferença em relação ao fascismo anterior é a submissão total ao capital financeiro. Você vê que o fascismo anterior, ao contrário, inclusive ele valorizava muito o Estado como indutor do desenvolvimento, o Estado como garantia da infraestrutura. Agora não. Agora é a ideia de desregulamentar tudo, inclusive os tributos, e inclusive uma das marcas deles. Acho que vale muito a pena ler o Bifo Berardi sobre isso. E lembrando que daqui a 15 minutos estará conosco a Clarice Ferraz, diretora do Instituto Ilumina, que vai nos contar os problemas gravíssimos com a transição energética no Brasil, que, dominada pelo setor privado e sem planejamento, está devastando as comunidades, agora na Caatinga. Mas, Glauco, eu queria te falar um pouquinho, e para os nosso público todo, você estava falando do Trump, e eu vou falar justamente dos inimigos declarados dele, ou seja, da China e do México. E também a gente sempre tenta lançar perspectivas aqui sobre o futuro do Brasil, né? Dois fatos recentes, um relacionado à China, outro relacionado ao México, estão mostrando isso que você ressaltou no final da sua fala, como aos poucos vai surgindo, em paralelo à ordem eurocêntrica, isso é muito importante, uma ordem anti-eurocêntrica, ou uma ordem alternativa à ordem eurocêntrica no mundo. Isso mostra também a oportunidade que o Brasil tem, desde que se disponha a aproveitar. Ainda não é o caso. A primeira notícia, Glauco, vem da China, que muitos dizem que está em crise, mas que acaba de registrar um superávit comercial. Inclusive, a imprensa anglo-saxã, de boa qualidade, o New York Times, o Economist, estão destacando isso. Ela registrou um superávit, no ano passado, um superávit comercial de quase $1 trilhão. O New York Times compara com o auge dos superávites comerciais dos Estados Unidos, do Japão e da Alemanha, e mostra que o da China é pelo menos 3 vezes maior. Esse resultado foi alcançado por uma coisa que a gente já publicou, em outras palavras, mas vale estudar. É um projeto, tem planejamento em alguns países do mundo. Há 10 anos, os chineses lançaram um projeto que chamava Made in China 2025 e que agora está florescendo. Os objetivos desse projeto eram ampliar em muito a capacidade industrial, mas ampliar não só do ponto de vista quantitativo, mas do ponto de vista qualitativo. Um gráfico da Economist mostra, por exemplo, como a China se tornou líder internacional, ultrapassou a Itália, o Reino Unido, a Alemanha, os Estados Unidos em investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Então, aquele mito de que o produto chinês é um produto de baixa qualidade é completamente superado. Eles escolheram 10 setores para os quais o Estado ofereceu subsídios, ofereceu crédito, ofereceu terra. Como resultado disso, os chineses
dominam setores que são essenciais, como o setor da produção dos painéis elétricos, por exemplo, onde eles são praticamente sem competição, eles são responsáveis por quase toda a produção do mundo, ou dos carros elétricos, que a gente vê aí na matéria da Economist e na matéria do New York Times. Isso teve um resultado social importantíssimo. A matéria do New York Times mostra, por exemplo, que os salários dos trabalhadores, dos operários, dos trabalhadores da indústria fabris, na China, o salário real dobrou em uma década. E o desenvolvimento industrial é importante não só pelos operários, mas porque ele permite a existência de profissões muito qualificadas, de engenheiros, de designers, de pesquisadores de materiais, por exemplo. E essas matérias, que não são de mídias favoráveis à China, muito pelo contrário, mas são de jornais que fazem, quando não entra na questão geopolítica, um bom jornalismo, eles mostram, por exemplo, as ações que foram feitas para esse projeto. Uma delas é o enorme apoio dos bancos públicos que nós destruímos aqui no Brasil. Essa aí é o gráfico que mostra a China na liderança da pesquisa e desenvolvimento, liderança internacional, deixando para trás Estados Unidos, Japão, a Itália. É engraçado, Glauco, porque uma dos pretextos utilizados pelo Joe Biden ainda para impor tarifas à China é o papel dos bancos públicos chineses. Ou seja, aquilo que está dando certo no concorrente deles, ao invés de tentar fazer igual, né? A China, que bacana, os bancos públicos ajudam, a produção aumenta, se sofistica, os salários crescem. Não, nada disso. Eles vêm como pretexto para impor barreiras. E o mais interessante, Glauco, às vezes a gente fala, não, a China, mas é dominada por um partido comunista, é governada por um partido comunista, é uma relação completamente diferente da do Brasil. Na segunda-feira passada, a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, lançou. Esse aqui é ontem, ela dizendo, muito interessante também, assim que o Trump anunciou a possível deportação dos mexicanos, ela anunciou um plano no estão solos, não estão sozinhos, em que o governo mexicano vai defender os cidadãos mexicanos nos Estados Unidos, mas já prepara um plano de acolhimento desses cidadãos, inclusive acolhimento social, acolhimento de geração de emprego. Agora, o mais interessante é o Plano México, que a Cláudia Sheinbaum lançou na segunda-feira passada, com o objetivo de converter o México na 10ª economia mundial. O México é um país que tem população mais ou menos metade da população brasileira. E essa matéria mostra como o planejamento é possível também, não só na China, mas nos países do sul do planeta. Tem essa matéria do La Jornada, ela mostra, por exemplo, que esse projeto do México, da Cláudia Sheinbaum, inclui a atração do capital externo, mas ela diz claramente, nós queremos discutir com cada iniciativa onde ela vai ser implantada, quantos empregos vai gerar, que transferência de tecnologia vai fazer, num certo sentido, reproduzindo, Glauco, aquilo que a China fez lá há 40 anos, quando começou a sua abertura. Então, são condições muito estritas para o investidor estrangeiro. O governo está oferecendo o mercado mexicano, mas está impondo condições muito estritas. E isso tudo nos remete, por fim, ao Brasil. As relações do Brasil com a China precisam mudar muito. A China é o nosso principal parceiro comercial.
o comércio entre o Brasil e a China é fortemente superavitário em favor do Brasil. Tem um gráfico de barras que mostra isso. Olha lá, o Brasil exporta 104,3 bilhões de dólares para a China e importa só 51. O problema é a pauta dessas exportações. 100% praticamente das exportações brasileiras são produtos primários. É farelo de soja, é minério de ferro e é petróleo, enquanto a China exporta para o Brasil tecnologia. E, por fim, tudo isso nos remete a uma oportunidade que está sendo desperdiçada. Essa grande vantagem que a China tem é também um calcanhar de Aquiles, porque há o risco, isso já aconteceu com Biden e já aconteceu com a União Europeia, dos produtos chineses serem muito bloqueados na área eurocêntrica. Se isso ocorrer, e é bem provável que ocorra, a China vai ter necessidade, não é um favor, ela vai ter necessidade de diversificar a sua produção. O Brasil pode ser um dos destinatários dessa diversificação, desde que a gente adote em relação à China uma postura soberana e desde que ela seja comandada pelos interesses da maioria da população brasileira, não pelo interesse do agronegócio e pelo interesse das mineradoras, como acontece hoje. A China é super celebrada por esses setores, inclusive. Ela é fonte de enormes lucros para eles. Mas isso é às custas da maioria da população brasileira, que deixa de aproveitar as possibilidades de uma política totalmente distinta, que seria uma política de cooperação, mas de soberania em relação à China. Sobre isso, Glauco, nós vamos conversar na semana que vem com uma pessoa especial, o advogado Evandro de Carvalho, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio, e professor de diversas universidades chinesas também. Ele vive uma parte no Brasil, uma parte na China. Ele é editor no Brasil da revista China Hoje. E ele é um dos estudiosos dessa necessidade do Brasil estabelecer um novo tipo de parceria com a China. Vamos aguardar na semana que vem